Boa Opa, noite! tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Como você está? Tudo jóia. Tudo ótimo. Ai, Estou que bom. preparadíssima aqui para falar com vocês. Adoro esse E, tema. que alegria, Natália! Primeiramente, Estou gratidão super feliz. pelo seu tempo, pela sua disposição de estar aqui com a gente, bater esse papo Obrigada. desse assunto tão bacana. A gente já conversou tanto sobre isso, como é que a gente pode levar para É mais verdade. pessoas. É isso aí. Obrigada, viu, Gabriel, pelo convite. Acompanho vocês aqui sempre. Estou super feliz de estar aqui também, viu? Podendo Ah, passar todo esse conhecimento falando com você, né? E ah, também tem muito conhecimento sobre isso para passar, então vai ser um papo muito gostoso. eu fico muito feliz de ver que você está fazendo várias lives, trazendo vários conteúdos também para as pessoas, de autoconhecimento, de constelações, pensamento sistêmico. Uhum. Então, vai ser um bate-papo muito rico aqui de pessoas, né, que podem agregar e Isso. trazer dicas, trazer formas de ver o mundo, ver as empresas, né, Natália? Com certeza. É uma coisa muito importante, porque a gente pensa que conflito a gente só tem em casa, né? E tá longe. Às vezes a gente não percebe o quanto que tem de conflito no trabalho, às vezes até mais, né? Ah, exatamente. Ó, a primeira pergunta que eu faço para os convidados que vêm aqui é perguntar um pouco sobre você, qual é a sua causa, qual visão de mundo você tem. Então, conta um pouquinho para a gente, para te conhecer um pouco mais sobre você. Legal. Bom, eu tenho 12 anos de formada em advocacia, então minha causa inicial e que ainda permanece sempre foi a justiça. Porém, o que a gente entende de arquétipo de justiça, não talvez o que é entendido hoje como justiça. Então, eu cheguei na faculdade com todo aquele ideal de justiça, de trazer para as pessoas aquilo que é de direito delas, aquilo que é reconhecido a elas como algo que elas precisam, ou seja, que o Estado traga para ela aquilo que é da necessidade, né? E aí a gente se depara o quê? Com conflito. Então, quando eu comecei a trabalhar dentro da área, eu falei assim, gente, não adianta nada só a lei, né? Quando eu entrei na faculdade, eu falei, nossa, a gente vai lá e aplica a lei, e pro juiz e promotor, e aí quando você entra na faculdade, depois você sai, e eu já comecei a advogar logo de cara, então eu já comecei a ver que não era assim, e a gente realmente, com 18 anos, a gente chega com o ideal, né, do que a gente vê na televisão, De mudar o e não mundo é também, nada né? disso. Isso, de mudar o mundo, de achar que qualquer pessoa vai falar, e a gente acabou de direito, faz o quê? Chega, não, porque o direito do consumidor, e daí sai achando que se você sair falando, todo mundo vai respeitar, né? E a gente se depara com pessoas que pensam diferente da gente, a gente se depara com interpretações diferentes, coisa que eu nem imaginava. E cada juiz pode ter uma interpretação diferente da lei, e que dentro do próprio tribunal tem conflito sobre como que interpreta a lei. E aí eu falei, não dá para viver só de interpretar a lei, tem que ser mais do que isso. E aí eu comecei toda a caminhada em mediação, conheci o direito sistêmico, comecei a aplicar a constelação dentro do direito e aplicar ferramentas para as empresas, porque como eu trabalho muito com empresa dentro do jurídico, eu comecei a ver cada tipo de contrato tendo vários tipos de conflito durante a confecção e depois deles, porque as pessoas não estavam se ouvindo. E aí que eu descobri em minha questão, nunca foi só a justiça, mas sim gerenciar conflito. Então, hoje, o que eu tenho para trazer para o mundo, que é algo que eu gosto muito de fazer, é olhar para a justiça junto com a gestão de conflitos. E as duas coisas estão casadas. Eu nem vou falar que elas estão juntas, elas estão casadas e não dá para separar nem que queira. Tá tudo junto, essas duas. Ai, que bacana, que linda história. E é exatamente isso, né, Natália? Como que é o choque de realidade, né? Quando a gente É, idealiza algo na faculdade, idealiza algo que a gente acompanha, aí a gente aprende, né, as nossas referências. E quando a gente chega na empresa, chega na faculdade, a gente vê que algumas coisas no trabalho, né, algumas coisas são diferentes do que a gente tinha imaginado. Que bacana. Algumas pessoas queridas entrando aqui. tô Matheus, vendo, Fernando. Fernando, Alexandre, muito bom. Sandra, Karina, muito bom. Ô, Natália, como que você vê esse choque de realidade, não só das gerações, né? Que existe uma geração de pessoas mais novas chegando no mercado de trabalho, mas também de empresas, né? Que idealizam uma empresa diferente, uma empresa nova, inovadora, até as startups, né? A gente conversou tanto sobre startups que você também tem um Isso. background incrível. Como que você vê esse choque de realidade quando chega no trabalho e as coisas são diferentes como nos ensinaram, como a gente achou que era, como que a gente idealizou?
Como que você vê esse choque de realidade? Tudo tem a ver com cultura, né? Então, e vem daquela cultura de como a gente foi criado. É engraçado porque, assim, você falou isso, me veio um cliente na cabeça, até que ele é um cliente mais tradicional. Então, ele criou uma empresa de muito sucesso, mas com base em toda a visão tradicional de empresa, né? Então, ele é formado, ele tem a formação dele em engenharia e ele criou tudo isso voltado para engenharia. E para ele, o que que ele precisava? Ter ele, vários engenheiros e uma secretária, alguém ali para fazer o financeiro e pronto, né? Aí, conversando com ele, o que que ele fala? Mas você é advogada? E aí, você tá startup e tudo, o que que é esse monte de coisa? Isso não faz sentido na minha cabeça. Eu assim, mas por quê? Isso é multitarefas, né? A gente tem habilidades múltiplas. E aí ele falou assim, mas não era assim na minha época. Então é um conceito pessoal que é levado para a empresa, que é sempre bom. O que que é isso que você está falando? É o que a gente entende como correto, como pessoas a gente leva para o ambiente de trabalho. E aí a junção de vários conceitos ali, de várias pessoas, vai criar a cultura da empresa. E quando a gente começa a ter as mudanças, quem fez e deu certo com base no antigo, principalmente, vai falar, meu Deus, isso aí não vai dar certo. A startup, mas como é que tem startup de medicina com pessoas que não são médicas? E é o que mais tem. Do mesmo jeito que tem pessoas que resolvem problemas de advogados e ninguém é advogado, mas o cara tá de fora e ele enxergou uma coisa que a gente que é advogado não tinha enxergado, né? Então, essa diferença vem muito disso, de como foi criado antes. Antes a gente falava de engenharia, direito e medicina, né? E todo mundo tinha que tentar fazer uma carreira ali ou talvez fazer algo com fábrica. Isso em pouquíssimo tempo modificou e agora a gente tem empresa multitask, pessoas que têm várias habilidades ali dentro e que tem que se reinventar o tempo inteiro. E aí isso se choca porque a gente está num período de transição de cultura. Não sei se você concorda comigo, mas a gente está na Sim, transição com certeza. daquilo tudo que deu certo, né, para várias empresas e que agora a gente tem toda uma cultura diferente sendo implantada e em conjunto com empresas que já deram certo, né, antigas, e que também estão no mercado. Então tem os dois conceitos andando juntos, e é aí que também a gente tem conflito, até de quem está comprando, né, do próprio consumidor, como é que ele enxerga essas empresas, não é verdade? Exatamente. Ô, Natália, você falando isso, me lembrou também uma coisa que eu acredito muito, né? Pensando aí nessa visão sistêmica, já que a gente trabalha muito com constelações sistêmicas, com pensamento sistêmico, eu acredito muito que quando uma empresa nasce, né? Nasce ali das crenças do fundador, das ideias, dos pensamentos, como que ele vai materializar aquilo, né? Transmitir para que mais pessoas também tenham vínculo com o propósito de uma empresa. Só que daí vai chegando pessoas, né? E aí, qual é a abertura desse fundador, dessas pessoas que estão no início, para reverem a cultura, reverem os conceitos? Porque senão vai passar anos e eles vão querer bater na tecla que é daquele jeito, né? E aí talvez algumas pessoas nem estejam mais lá e as crenças são compradas, são transmitidas para que algo que funcionou no passado talvez não funcione agora. Então, a importância de que o sistema se reorganize, né, Natália? Eu acredito muito nisso, que a Isso. chegada de novos elementos, de novas pessoas em uma empresa, proporciona a possibilidade de rever algumas coisas. O que vai continuar, o que não vai, o que funcionou no passado, o que não funcionou agora. Então, quando chegam pessoas novas, é importante que as pessoas que estejam lá estejam com a mentalidade aberta, porque senão vai gerar conflito. Delas quererem implantar e continuar com as crenças antigas, sendo que as pessoas que chegaram têm novos valores, novas mentalidades, e ali vai se reorganizar e vai emergir uma nova cultura, né? Exatamente. E você falou isso, o que eu já trago um pouco para mim? O direito. O que mais acontece no choque de cultura dos advogados? Imagina você falar de constelação familiar, de direito sistêmico, de gestão de conflitos dentro do direito, com toda uma cultura combativa que a gente tem ainda presente, dentro da advocacia principalmente, em que o advogado bom é o advogado que briga, é o advogado que chega dando soco na mesa, no meio da audiência, e que olha torto para todo mundo, e que senta, e que tem aquela... né, que todo mundo fica com medo. Esse é o advogado bom. Aí a gente chega com técnicas de solução alternativa de conflito,
Aí é criado um centro de conciliação dentro da justiça e começam a fazer conciliação dentro dos fóruns. Existe uma resistência muito grande, e através até das comissões de direito, que isso está sendo passado para as outras pessoas, o que realmente é essa visão sistêmica do direito, é que a gente vai conscientizando aos poucos. Mas muitos advogados, assim, olham e, de um lado, eles tentam derrubar essa cultura, porque existe a resistência, falam, não, isso não funciona, a OAB tem que impedir, e cria, né, vários artifícios para tentar impedir que o novo chegue, ou por outro lado tem gente que fala, nossa, que coisa fantástica, né, que foi o meu caso e de muitos outros que eu conheço, que já não estavam mais aguentando o peso do antigo e que encontraram uma coisa diferente, uma forma diferente de advocacia. E aí a gente senta todo mundo junto numa palestra, numa comissão, vai ter todo tipo de gente ali, né? Então, isso é gostoso. E às vezes, quem não gostava no começo, começa a aderir isso aos poucos e indica a gente que aconteceu isso comigo. Um advogado me ligou e falou, eu não faço essas coisas, mas meu cliente precisa do que você está fazendo. Olha o jeito que ele falou para mim, eu dei muita risada, porque ele falou, eu não faço essas coisas. Mas você precisa disso, mexe com seus bonecos lá e vê se ajuda, porque ela não está conseguindo nem saber o que ela quer. E é assim, porque ele, né, mas é legal que ele reconheceu uma habilidade. E isso já é legal, porque não necessariamente ele precisa ter. Ele só precisa entender que existe e que é uma ferramenta disponível, né? Que incrível! Para quem não conhece, né, a Natália falou dos bonecos. Os bonequinhos são os bonecos utilizados nas constelações sistêmicas, onde é possível ter novos pontos de vista, ter novas possibilidades e ter uma clareza do que pode estar acontecendo, né? Então, das formas, né, mais bacanas aí que eu acredito é de ter novos pontos de vista diante de um desafio, diante de um conflito, de uma conversa que não está acontecendo. E aí, quando nós expandimos a nossa consciência, aí basta uma conversa, uma elaboração, um facilitador, um olhar, aí os bonecos servem para isso. A gente tem um novo olhar do que pode estar acontecendo, para não, né, achar que vou ter que ir na justiça, na última instância para resolver algo que eu não compreendi e que pode ser utilizado e facilitado de uma maneira bem simples, né? Porque eu gosto de falar que a constelação é uma maneira simples de ver novas realidades diante de algo, diante de um fato, olhando os contextos, do que aconteceu, o histórico. Então, em vez das pessoas acostumarem, né, é o que a nossa tradição está acostumada, aconteceu alguma coisa, eu quero os meus direitos, eu vou na justiça, eu vou contratar um advogado, eu vou contratar alguém para me defender. Por que eu não consigo me permitir a ter um novo olhar, né, Natália? E olhar o que está acontecendo? Exatamente isso. Então, o novo olhar dá medo. E o que eu acho que assim, a raiz de grandes conflitos, né, é que a gente até já sabe um pouco, todo mundo está querendo resolver a questão, só que cada um do seu jeito. Então, é cheio de gente com solução, olhando para aquilo de forma diferente. Então, primeira coisa, é o medo de você olhar para a solução do outro. É uma coisa profunda, mas é verdade, que está todo mundo tentando resolver alguma coisa. Ninguém está ali, não quero resolver. O conflito, ele nem acontece se alguém não quer nada. Não estou nem aí para isso, sai andando, deixa até de ser. Aí fica um conflito pessoal com quem ainda quer, talvez, discutir com aquele que saiu, né? Sim. Mas se você está dentro do ambiente da empresa, são várias ideias, várias formas de enxergar uma solução, um novo produto, né, um tratamento com o cliente, algo que aconteceu ali, cada um querendo resolver. E um com medo de olhar para a solução do outro, porque isso tira da zona de conforto. Se eu parar de pensar do meu jeito e olhar para a solução do outro como uma solução válida, eu vou precisar aprender a fazer alguma coisa diferente. Exatamente. Eu gosto de, às vezes, Natália, trazer uma referência até da nossa família, da nossa referência mais antiga, da infância. Como que a gente lidava com o não, né? O não do nosso pai, o não da nossa mãe. E se a gente cresce, a gente se desenvolve, evolui, sem olhar para como é o nosso sentimento, as nossas emoções diante de um não, a empresa vai ser um reflexo. E se a gente não ter uma permissão para olhar para isso, conflitos atrás de conflitos, bola de neve, vai acumulando tantas coisas de trabalhos anteriores, de chefes anteriores, de colaboradores, parceiros, equipes que eu não conseguia me relacionar. Eu estou só trocando de trabalho, mas existe algo maior por trás que talvez eu não consiga ver. E aí pode ser, né, uma grande referência
da nossa infância, que é o não. Como que a gente lida o não dos nossos pais, da família, e acontece um não na empresa, como que eu fico? Se eu não sei olhar para isso, é É, conflito na certa, né? porque a gente se coloca na criança, né? Então, para quem está ouvindo, muitas vezes o que que vem? Quando a gente ouve o não, quem está ouvindo não é a gente criança lá de 5, 7 anos, que chorava ou se reprimia. Então, é automático no nosso inconsciente. Recebi um não, eu quero ou chorar, ou gritar, ou brigar. E isso vai de acordo com como você era quando criança. E se Isso. a gente não percebe, a gente vai fazer a mesma coisa como adulto. E aí, a hora que tem o conflito na empresa, o que que acontece? Tem aquele que briga e sai andando, vai no banheiro. Tem o que fica quieto, sentado lá e deixa o negócio, sabe que provavelmente foi aquela criança que via o parquinho pegando fogo e ele estava ali brincando sozinho com o baldinho de areia dele também. E tem aquelas pessoas que choram. Então, dentro da empresa, tem gente que qualquer conflito está acontecendo, acontece que chora. Mas está trazendo aquilo que era da criança, que ela ainda tem que olhar e falar assim, bom, o meu adulto pode lidar com isso de forma diferente. Com o não, com a diversidade de forma diferente. Aí trazer a consciência. Então, é um trabalho de equipe muito grande para as pessoas se reconhecerem primeiro. Olha, aqui vocês estão agindo como criança, mas não é que está sendo infantil. É que a gente foi acostumado desde criança a ter reação. E isso é natural. A gente precisa ter a consciência para mudar só. Mas tá tudo bem, né? E às vezes é um tabu se falar disso. Você está na sua criança, como se a gente estivesse ofendendo o outro, e não é isso, né? É Sim, uma consciência. sim. Eu tenho um termo que eu já vi alguns textos muito bacanas, que é a criança corporativa, né? Exatamente o exemplo que você deu. O que acontece em algum conflito? Qual é a Isso. criança que pula na frente e age, né, instintivamente, reagindo da forma como reagia lá no parquinho, na escola, na infância. Uhum. E aí, Natália, eu gosto de trazer duas abordagens para as empresas, né? Uma que, como você falou, não dá para a gente criticar, né? As pessoas às vezes levam como crítica, como julgamento, quando alguém fala, ó, isso pode estar relacionado à sua criança. Então, como é a receptividade das pessoas, nossa, quando alguém fala isso, e principalmente como a empresa vê como um grande dever, Natália, eu gosto de falar isso. As empresas têm um dever social de apoiar no crescimento do colaborador, apoiar para que ele tenha consciência sobre isso. Porque de nada adianta uma empresa, um líder, uma diretoria, ver algo acontecendo e achar que é briga de ego. Ah, a diretoria está certa, aquele colaborador está errado. Mas espera aí, esse colaborador faz parte do sistema, ele promove a evolução do nosso sistema, da nossa empresa. Como que a gente pode apoiar ele a ter mais consciência sobre esses desafios emocionais? Para que possa evitar conflitos na vida dele, não é só dentro da empresa. E aí é um grande, eu gosto de dizer que é um grande dever da empresa, um dever social de transformar as pessoas que estão lá dentro. Olha, aí você pega um ponto que eu acho interessantíssimo, porque através do quê? Através de treinamentos, você colocar a equipe para se olhar, oferecer para ela isso. Mas tem que entender o seguinte, que quando você vai buscar um treinamento no mercado, também existem os treinadores que têm a mentalidade um pouco mais tradicional. E o que eles vão fazer quando eles vão chegar na empresa? Talvez. Olha, gente, vamos aqui, vocês não estão comprometidos com as tarefas. E daí vai tentar criar toda aquela coisa motivacional que todo mundo sai feliz, quero fazer, e depois de uma semana volta a acontecer tudo de novo. Por quê? É uma anestesia, né? É uma anestesia temporária, né? É isso. Então, assim, se a necessidade estiver sendo motivacional, tudo bem. Mas, normalmente, não é. Principalmente no começo. O começo é as pessoas se reconhecerem, entenderem. Porque tem muita gente que você fala, você está na criança, ela não vai entender. Então, imagina um gestor que passou por um treinamento, aí ele chegar na empresa com um monte de gente que não passou por isso e ele querer falar, não, agora você está na sua criança. A pessoa vai olhar para ele e falar assim, o que aconteceu? Você entendeu? Eu não entendi isso. A pessoa vai ter que passar pelo processo. E a empresa oferece isso, através de treinamentos que possam oferecer o que é adequado para aquele colaborador, o que é adequado para a equipe. Então tem que fazer toda essa investigação do que é necessário. Não adianta chegar lá e falar assim, vamos colocar os colaboradores em alinhamento com o propósito da empresa. Porque a empresa quer isso, a empresa quer aquilo. Alguém está ouvindo o colaborador? Alguém está ouvindo a equipe? O que cada um quer fazer ali? O que cada um está sentindo? Então, às vezes, a pessoa, não, mas eu gasto tanto com treinamento, eu já chamei coaching aqui, eu chamei
é pessoa especializada e tal. Mas às vezes não chama a especialização que está trazendo aquilo que é preciso. Uma mesma equipe pode trabalhar várias coisas, né? Então tem que saber o que trabalhar primeiro. Sim, e aí, Natália, isso me lembra também, eu gosto de falar para as empresas, assim como continuando essa ideia, né, essa filosofia, de que é muito fácil desistir de um colaborador, é muito fácil de dispensar, de demitir. Agora, se você demite uma pessoa que tem um certo desafio, você não quer apoiar ele para ele se desenvolver, daqui a pouco vai vir outro com o mesmo desafio. E aí você vai ficar trocando. Esse é o padrão da empresa. De algumas empresas tradicionais que a gente conhece, a gente já vê muitos exemplos, né, de empresas que algum colaborador não está conseguindo ter um alinhamento ali dentro e ele é dispensado. Mas espera aí, qual é o objetivo? De que as pessoas cresçam, evoluam juntos, né? E aí é muito mais rico de você construir uma transformação no colaborador lá dentro para que ele possa continuar e levar o sistema a evoluir, a perpetuar, né? Senão vai viver as empresas aí que acabam demitindo em massa, porque também não tem consciência da pessoa como relacionamento humano, como humanização, não é nem um pouco humanizada. E aí você, como advogada, deve ter visto muito caso disso, de conflitos trabalhistas. Por quê? Porque a empresa não teve esse olhar também, né? Isso. Ainda mais agora nessa questão de pandemia, então está acontecendo muito. Agora os processos trabalhistas estão começando a aparecer relacionado a essa questão da pandemia. Então, quem demitiu no momento de desespero e o funcionário estava também no momento de desespero, está recebendo ações trabalhistas agora, porque não foi conversado, não foi procurado encontrar uma forma de passar por isso juntos. Então, eu sempre falo, gente, qualquer relação empresarial, elas são pequenos casamentos. E a gente tem que olhar para isso dessa forma. Você está fazendo uma aliança. É um contrato. E casamento não deixa de ser um contrato em que você está ajustando o que é bom para as duas partes. E relacionamento... E você está chegando em relação trabalhista... E relacionamento não se desiste, né, Natália? Porque é muito fácil você ficar trocando. Relacionamento é você ter diálogo, você conversar, ser transparente, ter confiança para dizer o que você sente, para que vocês possam construir algo juntos. E aí é uma pessoa com a outra na equipe, é uma pessoa com a empresa, com o sistema, com o líder, com um sistema maior que ele. Então não dá para a gente ficar preso a somente eu preciso... eu só penso em mim, né? Esse lado tão egoísta que às vezes surge dentro das empresas, mas que possam proporcionar uma nova forma de crescer. É por isso que eu ouvi, né? Então, qualquer relação. É engraçado que a relação de trabalho não é só você ali olhar um currículo quando a pessoa está entrando e falar, essa daqui fez mais cursos ou já tem mais experiência e coloca ela num cargo. Quantos recrutadores realmente ouvem e entendem qual é o perfil daquela pessoa? Porque o que está num papel e o que é falado em meia hora de entrevista não revela o que a pessoa é. Exatamente. Ela vai transmitir aquilo que ela acha que o outro vai ouvir, às vezes porque ela precisa de emprego. O recrutador ali, ele está tentando... requisito da empresa é esse, aqui encaixou e acha que é o quê? Cartesiano. Ou seja, né, aqui a pessoa falou que tem isso, a empresa tem, nossa, encaixou perfeitamente. É os matches, estamos né? Com os seres humanos. Sim, as ferramentas que surgem, as ferramentas aí que quer bater, né, os valores da empresa, quer fazer o match, então essa pessoa é perfeita. Mas a contratação rápida, pode ser que a demissão seja rápida, porque não vai haver conversa. E aí é tão bacana ver processos seletivos de empresas que acreditam, né, de uma relação duradoura, onde até o processo de contratação é mais profundo, é mais extenso. Por quê? Contrate lento, devagar, né, do que contratar rápido de qualquer jeito. E aí tem empresas de tecnologia falando isso, empresas humanizadas falando isso, mas todos pensam de uma mesma maneira, de que nada adianta você contratar o que deu, você precisa contratar realmente, conhecer a pessoa. E aí tem tantos exemplos, né, de contrate aquela pessoa que você gostaria de sair, que você gostaria de conversar horas, porque são pessoas que têm vínculo realmente com os seus valores, os valores da empresa, não somente o que deu match no currículo, né? Porque isso, o que você falou do match foi perfeito. A gente vai, é como se a gente estivesse falando de um Tinder empresarial. Gente, isso daí é em 1 milhão. Tem gente que namorou pelo Tinder. A maioria das pessoas não encontram o que estava buscando. Então é a mesma coisa se a gente estiver fazendo match empresarial. Ali você vai ter um mês, talvez, de um funcionário
que não vai demonstrar nenhuma fraqueza, porque ele quer passar o melhor dele, e obviamente depois ele vai se transformar naquilo que ele é, na verdade ele vai revelar aquilo que ele é. E que é uma pessoa que tem qualidades e defeitos, que é uma pessoa que está passando por desafios, que acorda mal-humorado um dia, que brigou em casa e foi para o trabalho desse jeito. Todo mundo é assim. E aí, se você for começar nisso de desistir, como você falou, a gente vai lidar com cada ano sai 3, 4 pessoas no cargo, né? Exatamente. Então, olha, para startup, isso é ainda um passo a mais. Porque você está lidando com vários sócios. A startup, ela começa com um time, né? Então, não existe essa questão de você ter um chefe e várias pessoas abaixo, vamos dizer assim, na grau de hierarquia. Você está todo mundo mais ou menos em pé de igualdade com cotas da sociedade. Se não houver alinhamento verdadeiro daquilo que existe dentro para a empresa, você vai ter, às vezes, a startup entrando numa falência, ou parando de funcionar, ou aquele entra e sai de gente, porque todo mundo estava pensando no que? Essa startup vai dar dinheiro, então eu vou entrar e daqui 6 meses eu estou ganhando 5, 6 mil. E ela não está pensando na questão do propósito dela versus propósito da startup. Natália, Então, isso eu vejo muito. Você falou de startup, eu lembro de, antigamente, quando eu era da tecnologia, mais dessa área, né, meu background é de tecnologia, eu participei de muitos eventos de startups, né, Startup Weekend, esses hackathons, e aí você tem que construir um projeto, né, construir um projeto que traga uma solução inovadora para a cidade, para a empresa, o que for. Só que nisso, né, é muito bacana. Nossa, é uma oportunidade de negócio. E aí eu sou programador, você é comercial, vamos se juntar e construir uma empresa. Só que isso é curto prazo, né? Pensando em eventos de final de semana. Mas como que você vai criar algo duradouro, algo que realmente vai criar um impacto, pensando na sociedade maior, não só em você, não somente no seu lucro, na sua sobrevivência, mas a importância da gente ter esse olhar de que é bacana conhecer pessoas que nos complementam, mas como que vai ser o relacionamento? Porque senão, né, em uma semana é legal a startup, em um mês é bacana. Depois começam os conflitos e você vai falar, nossa, por que eu não vi isso antes? Claro, você teve uma mentalidade de querer fazer as coisas rápidas, né, de qualquer jeito, encontrar sócios que te complementem, não que vão apoiar e tenham um vínculo maior de valores, de propósito, de causa. Então, eu lembrei muito disso das startups no final de semana. Mas acontece muito isso. Então, você está precisando de um bom programador, de um bom TI, enfim. Então, eu quero encontrar alguém que seja bom nisso. Aí a pessoa começa. Mas a motivação dela, ela vai estar ligada 100% ao que ela está buscando através da empresa. E aí, quando você fala fazer o alinhamento de propósito, muitas empresas olham e falam assim, não, mas eu conversei com eles, qual é o objetivo da empresa? E aí eu falo assim, mas isso não é alinhamento de propósito. Mas ninguém sabe exatamente o que é alinhamento de propósito, ouvir qual é o propósito de cada pessoa. Sim. É o alinhamento pessoal para fazer nascer o alinhamento empresarial. Exatamente. Ou para dar base. Mesmo que a gente já tenha um fundador, ele vai ter que alinhar propósitos. Não quer dizer que, por exemplo, eu trabalho com gestão de conflitos, então eu só vou pegar pessoas que trabalham com gestão de conflitos? Não, mas precisa ser pessoas que estão alinhadas com o propósito maior de transformar os conflitos em algo mais fácil. De se lidar, o mínimo, que queiram trabalhar com isso. Porque se eu pegar alguém que não está nem aí, que gosta de uma briga, e eu colocar dentro da minha startup, que fala de conflito, não vai dar. Pode ser o melhor programador do mundo, mas ele não vai estar alinhado com o que eu acredito. E pode ser ainda que desvie o propósito da empresa, né? Exatamente. Que ainda acontece isso. Exatamente. Como que a gente olha, né, para algo maior que vai emergir das pessoas, vai emergir da equipe, não apenas de um propósito aí, talvez comercial, financeiro. A Lu Teruel, querida Lu Teruel, está com a gente lá no nosso grupo do WhatsApp, trocamos experiências, compartilhamos muitas coisas lá, a Natália também está lá. A Lu escreveu aqui, é muito difícil levar a consciência do grupo para compreender a abertura de ciclo e o fechamento. É um grande trabalho em equipe, né, Natália? Para que as pessoas também tenham essa consciência de que certas coisas acabam, existe uma impermanência. Não é porque eu sou sócio, que eu tenho um contrato vitalício, que eu não posso, de maneira alguma. Se os meus propósitos de vida não estão alinhados com as pessoas, com a empresa,
é importante ter essa consciência de ciclo, de abertura e fechamento, né? Então isso que você falou é importante. Não adianta falar assim, não, a gente fez o alinhamento também sei lá, 6 meses atrás, e a gente não fez mais. Gente, muda. Algumas coisas, elas vão mudar. Então, é igual, novamente eu vou falar do casamento, para que as pessoas comecem a entender melhor que na essência, é algo muito próximo. A gente vai e casa. Quando está namorando, um olha para o outro e faz um contrato inicial. Vai casar, faz um contrato, tem filho, conversam de novo. O que é fazer contratos que eu falo? Eles olham um para o outro e vão discutir. Quando você está na empresa, às vezes faz isso uma vez e se faz. E como assim? De tempos em tempos, as pessoas estão mudando. Então, é necessário que esse alinhamento seja feito de uma forma constante. Porque aconteceram coisas na minha vida, antes do meu alinhamento de propósito, não estava considerando um filho, agora eu tenho um filho. Pode ser que mude alguma coisa nos meus objetivos, e aí eu preciso conversar de novo com a equipe para falar aquilo que eu aprendi, agora que me tornei mãe, aprendi uma coisa diferente, encontrei uma habilidade em mim que eu não tinha e eu quero exercer essa habilidade, né? Então, a pessoa, ela também muda, a gente está em constante mudança. Se a gente não fizer alinhamento sempre, a equipe ela não vai se reconhecer mais, né? Porque parou de conversar. Perfeito, perfeito. Essa frequência, continuidade, né? Um trabalho que acontece em uma transformação cultural, de um alinhamento de cultura, por exemplo, é algo que você precisa dar continuidade todos os meses, a cada tanto tempo que você acha importante. Porque senão você pergunta para a pessoa, vocês já fizeram alguma reunião, uma conversa sobre propósito? Fizemos. Quando? 2 anos. Mas aí a pessoa do passado não é a mesma de hoje, como você falou. E a gente não fica olhando, né, o nosso currículo, o nosso histórico. A gente precisa olhar o nosso futuro, olhar para frente, os nossos sonhos. Igual você, o exemplo perfeito da mãe. Eu tinha uma mentalidade assim, agora que eu sou mãe, eu prezo por outras coisas na minha vida. A empresa vai poder proporcionar isso? Vai existir um alinhamento meu de flexibilidade, de poder iniciar projetos, poder delegar algumas coisas? Ou a empresa vai achar que eu sou apenas a pessoa do passado que tinha tudo aquilo? Hoje eu não consigo mais fazer isso. Mas se a empresa não olha para isso, vai existir conflitos. Se não tivesse alinhamento, eu falo sempre de alinhamento de cultura, alinhamento de pessoas, de propósitos, expectativas, principalmente de ter essa reunião com frequência. Adorei, adorei. É uma ótima dica. Então, porque assim, gente, vamos tentar entender melhor isso para uma questão de readaptação. E aí vai passar tanto pela cultura de quem é o funcionário quanto de quem é o sócio, que é o quê? Às vezes, esse exemplo da mãe de novo. Essa mulher, antes de ser mãe, podia ser uma pessoa que, nossa, estava pronta para tudo, chamava, ela estava lá, era a primeira a se colocar como disponível para fazer e para gerenciar. E aí ela se tornou mãe, ela encontrou outras habilidades. O que ela pode ter perdido? Tá? Vou falar perdido por falta de palavra. Às vezes ela não vai ter mais a iniciativa de ser a primeira. Por um outro lado, sendo mãe, ela desenvolveu habilidades que ela não tinha. Ela tem um olhar mais carinhoso, ela tem um olhar mais de cuidado, ela consegue ser mais conciliadora com as pessoas, às vezes ela era mais ativa e agora ela consegue ter um olhar. Então, quando você percebe a modificação do comportamento do funcionário, talvez ele mudou. O que isso pode gerar? Será que ela, ao invés de mandar embora, ou então de separar da empresa, será que ela não se adapta numa outra função da empresa? Por isso que é legal o alinhamento. Porque às vezes você não precisa, e é claro que pode ser que essa pessoa tenha que sair, acabou a função dela ali, mas aí existe uma separação natural. Se ela entende que a empresa não, ela precisa disso, o que eu tenho para oferecer não é mais aquilo que a empresa precisa, é uma separação natural e saudável, em que você se despede com um agradecimento. E não com o sentimento de que ficou faltando algo. Ou então a pessoa pode ser readaptada lá dentro e trabalhar com outras coisas e começar a ser gestora de equipes ali, porque está acostumada a gerir em casa, né? Imagina. Aí ela começa a trabalhar com coisas que ela não trabalhava onde que ela desenvolveu sendo mãe. Mais tranquilidade. Porque, ainda mais no começo de ser mãe, tanta coisa que a mulher aprende. Imagina como ela não pode ajudar isso numa empresa. Ela pode, mas é o olhar. É sempre voltar para o olhar.
Exatamente. E aí, Natália, eu gosto muito da constelação porque traz uma grande referência para a gente refletir sobre isso. Esse exemplo que você falou é como se fosse o equilíbrio, né, entre o dar e receber, se realmente eu estou podendo entregar o que a empresa quer, se eu posso receber o que eu quero, e eu ver se essa balança está bacana, porque se não estiver, nada vai adiantar continuar insistindo em uma balança que está desequilibrada, só vai gerar dor e sofrimento, né? Isso, exatamente. Ó, Então, pode falar. eu ia falar isso, então eu até ia falar do comentário, né, da Bruna, é É, que para mim ficou ó, cortado. a Bruna escreveu aqui, ó. Trabalho na empresa com propósito, mas na área que entrei tem um grande conflito com uma pessoa que me vê como competidora e fica me testando o tempo todo, mesmo não tendo sentido. Isso estressa muito e me deixa perturbada com o fato de, mesmo no trabalho legal, ter que ficar lidando com isso. E É um conflito. Talvez ele vai permanecer o tempo que precisa. Existem alguns movimentos sistêmicos que você pode fazer. E o que é movimento sistêmico, né? Eu não sei se ela conhece, mas você pode conversar com essa pessoa através do inconsciente dela, falando para ela que vocês estão no mesmo pé de igualdade, que não precisa de competição. Então, você pode imaginar essa pessoa, vou dar a dica aqui, né? Porque a gente não tem elemento suficiente para poder falar mais. Mas algo simples, imagina essa pessoa e fale para ela na sua mente, nós dois estamos unidos no mesmo propósito, ou nós duas estamos unidas no mesmo propósito e não temos necessidade de competir um com o outro. Repete essa frase várias vezes, porque o inconsciente da pessoa está recebendo isso, né? Então é uma ferramenta sistêmica, existem várias outras, mas é uma forma de também trabalhar dentro de você. Porque se essa pessoa está te causando isso, é porque tem alguma coisa que também está incomodando você. E quando você olha, também vai mexer com você e pode ser que daqui a pouco você não se incomode mais, mesmo que ela continue tendo esse comportamento, para você já não vai incomodar. Né? É uma possibilidade, é uma dica que eu deixo aqui para ela. Né? é isso que eu ia te falar, Natália. Eu acredito muito que se existe algo que o outro faz e reverbera em nós, né, existe uma pequena projeção, algo que ressoa também dentro de nós. E Na aí, quando a gente. gente não gosta desse comportamento, pode ser que inconscientemente a gente faça, mas como a gente não gosta dessa parte dentro de nós, com certeza a gente não vai gostar isso no outro. Então, eu gosto muito de incentivar as pessoas a ter essa consciência de que se a outra pessoa está fazendo algo que possa nos testar, possa querer incentivar algum conflito, a gente não pode ver o conflito também, porque daí a pessoa ela vai entrar em conflito sozinha, ela vai brigar sozinha, e o objetivo é que nós estejamos bem fazendo o nosso trabalho, conscientes, né? Não com essa sobrevivência o tempo todo, porque se existe alguém me atacando. Mas se eu não acredito em ataque, se eu não acredito em coisas que vai criar conflito, essa pessoa nem vai ver a possibilidade. Então, eu gosto de sugerir uma mudança de pensamento também. Se essa pessoa está querendo brigar, ela vai brigar sozinha, porque se a gente... competição e briga é tudo ilusão, né? Como que a gente olha para isso e fala... Não, eu não estou brigando com você, eu não estou competindo com você. Se você está competindo, é sozinha. Sim. E se existe alguma falta interna sua, com certeza não existe em mim. E aí, como que eu consigo lidar com isso também, né? De chegar uma pessoa como essa, dizer as minhas emoções, dizer os meus sentimentos, para que eu seja verdadeiro. Porque se é oculto, se está bem obscuro dentro de mim e eu não consigo ver isso também, vai ser difícil de falar com uma pessoa como essa. E é difícil a gente querer crescer e evoluir se a gente não tem coragem para olhar para algumas sombras, né? E se a empresa proporciona um ambiente seguro, se a empresa é bacana, eu sei que eu estou no lugar certo, é falta de comunicação, é falta de relacionamento. Vamos olhar para isso, porque de nada vale a pena ficar, talvez, né? Não que seja o caso aqui, mas às vezes a gente entra num modelo de vítima, é o outro, é o outro. Tá, se isso não existe em mim, como que eu olho para isso também e a gente pode melhorar o nosso relacionamento, melhorar a nossa comunicação? Afinal, Natália, se as pessoas estão numa empresa, elas estão por um propósito em comum, né? E tem um motivo para estar ali sempre. Inclusive, assim, e uma coisa também, tentar se colocar dentro da situação, que muitas vezes é claro que a solução pode estar, né, sempre dependendo um pouco do outro também, mas aquilo que depende da gente, a gente faz o máximo. Então, se coloca dentro da situação,
mais confortável que você puder dentro desse conflito. Ou seja, de uma forma que isso não te machuque enquanto você ainda estiver tendo que conviver com ele, né? Isso tanto para a Bruna quanto para qualquer situação de conflito. Às vezes não tem como resolver ele para amanhã, ele vai perpetuar por um tempo, é comum, é. Então eu vou tentar me colocar de uma forma que seja mais branda possível para poder passar por isso. Não quer dizer que você vai virar as costas e vai ignorar, mas quer dizer que você vai encontrar suas ferramentas para que isso tenha uma saúde enquanto você está passando. Porque bater de frente toda hora, às vezes, não funciona. O que a empresa oferece para que isso seja visto, né? Hoje a gente tem metodologias ágeis, que é até uma especialização que eu estou fazendo, que a gente passa todos os dias por dar feedback, que cada vez que acaba um mini projeto ali, que o pessoal chama de sprint, a gente tem que dar feedback para a equipe, que um tem que falar do projeto e falar da própria equipe em si, se alguma coisa incomodou ou se não. Então, quando a empresa começa a implantar esse tipo de coisa, fica mais fácil para falar, porque está todo mundo fazendo isso, não é só você. Né? Então, por isso que é legal você falar de uma empresa que está preocupada em gerir conflitos, porque vai facilitar essa comunicação. Em que, de uma forma branda, você possa falar, nossa, eu senti que ali estava tendo uma certa concorrência, mas eu estou aqui para ajudar, e se não foi isso também que eu estou pensando, né, está tudo bem também, foi apenas uma impressão que eu tive. Mas será que, até que ponto que a empresa está preparada para a gestão dos conflitos na equipe? Exatamente. É uma coisa, né? Adorei a abordagem, porque eu também acredito muito nisso, Natália. Um pequeno passo de mudança que você faz, né, de como você vê o outro, como você não entra em um conflito, você está proporcionando uma mudança no sistema também, porque isso vai reverberar em todas as pessoas, em todas as áreas, e tudo vai ficar melhor. Mas eu incentivo também, Natália, a pessoa que tem essa consciência, ela é um agente de transformação. Então, ela pode dar o primeiro passo para que as coisas mudem, né? Então, se você conhece, pelo menos algum conceito, você conhece constelação, conhece alguma dinâmica, alguma ferramenta, seja da cultura ágil, seja de outras ferramentas de autoconhecimento, se você conhece isso, mas não está fazendo nada, né? É claro que talvez esse sofrimento, essa dificuldade, esse conflito seja opcional, porque você já sabe o que é possível fazer. Dá o primeiro passo, seja um agente de transformação. Porque de nada adianta ter tanto conhecimento, assistir tantas lives, tantos assuntos bacanas, só que no primeiro conflito da empresa eu não sei o que fazer, eu me vejo como vítima. Então, depende muito de nós agirmos, sermos um agente de transformação, proporcionando mudanças aí. Então, se você está na sala, você conhece algo que é preciso fazer, dá o primeiro passo. Se a sua empresa não tem essa gestão de conflitos, né, Natália? Seja você uma pessoa que dê o primeiro passo, um incentivo a olharem para isso com mais conversa, com mais reuniões, com mais clareza, mais transparência. Então, sempre é tempo de você que está assistindo essa live aqui, que você que já se viu nessa situação, começar a fazer diferente também. Ótimo. É ótimo porque a gente pode promover, sim, e dentro de qualquer conflito, a gente está aprendendo algo da gente. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo na semana passada, que foi legal, porque nessa formação minha de metodologias ágeis, a gente está simulando como se fosse uma equipe dentro de uma empresa para a gente aplicar a metodologia. E é claro, gente, então, lá eram 8, 9 pessoas que não se conhecem, com um projeto que receberam na segunda-feira para começar a trabalhar na terça. O que aconteceu quando a gente foi fazer a reunião de alinhamento terça-feira à noite? Todo mundo pirado. Pode ver todo mundo pirado, ninguém entendendo nada. A gente fez um trabalho legal e não teve o feedback que a gente esperava. Eu, Natália, pessoalmente lidei com frustração. Aí, enquanto estava acontecendo a reunião do feedback, eu estava lá assim, né? Nem é reunião é outro nome que eles dão, mas eu nem vou ficar aqui falando nome técnico. Eu ficava assim, nossa, eu tenho que refletir sobre mim, como que eu estou lidando com a frustração? Então, isso que é legal, de quando a gente está se colocando dentro de um conflito. Eu estava num curso, quando é que você vai imaginar que você está tendo um conflito empresarial? Eu vivi na pele. Nossa, estou lidando com a frustração, como é que eu estou passando isso para as pessoas? Como que eu estou comunicando para os outros da equipe que eu me frustrei com aquilo que aconteceu? Num primeiro momento, a gente pode estar mais agitado, eu fiquei, e aí depois eu respirei e falei, não, peraí, gestão de conflito, o que eu tenho de ferramenta para lidar com isso? Então, aí a comunicação foi outra.
E é legal, porque daí as pessoas têm o feedback, e eu até comentei com a equipe. Eu falei, eu primeiro tive que olhar para mim, eu fiquei quieta lá assim, refletindo o que aquilo tudo estava reverberando em mim, para depois eu falar. Só que a gente tem mania de fazer assim, ó, vou falar logo de cara. Aquilo que eu tô sentindo, eu vou e falo. A primeira coisa. E a primeira coisa pode estar encobrindo outra mais profunda, né? Com certeza. Qual a necessidade está por trás, né, Natália? Tem tantas ferramentas bacanas aí, comunicação não violenta, inteligência emocional, como que a gente olha para isso. E aí o exemplo que você trouxe, eu gosto muito de trazer também, que é como que a gente tem um olhar mais positivo diante das coisas. E aí imagina diante de um conflito, a gente acha, meu Deus, vai acabar o mundo, eu não dou conta, minha cabeça vai explodir, eu não sei o que fazer. Como que a gente inverte isso e olha, nossa, existe aqui uma grande oportunidade de crescimento, de aprendizado, e aí eu consigo ter mais tempo para respirar, para tomar consciência, né? Para utilizar as ferramentas que eu já vivencio, que eu conheço, que eu já utilizei em algum momento. Porque senão vai virar sempre no instintivo, né? Na ação e reação, e aí a gente não consegue olhar para o que realmente está acontecendo, e aí uma nova forma de solução para isso, né? Então, é deixar um pouco o mental superar aquele instinto, aquele sentimento instintivo que a gente tem. E aí a gente também está falando um pouco da questão natureza ser humano. Quando a gente se sente de alguma forma ameaçado, nós, como animais que somos, tentamos nos defender atacando. Uhum. É uma forma instintiva. E aí, quando a gente está trabalhando a mente, a gente começa a entender que eu não preciso atacar. E é uma coisa que é um exercício constante, porque a gente está lidando com anos de sistema em que o ataque foi a melhor defesa. Uhum. Não é só a gente, é um sistema que a gente tem que respeitar e fazer aquilo que você falou, uma pequena mudança por dia para poder modificar todo o sistema. Um sistema corporativo inteiro, um sistema familiar inteiro, que está acostumado a guerras, que estava acostumado a ter que lutar para conseguir comida. E aí a gente está aqui numa outra era, em que a gente está lutando com outras questões que antes nem podiam ser vistas. Enquanto as pessoas estavam brigando por comida e espaço e uma moradia, elas não tinham nem como olhar para dentro de si. E agora que a gente tem tudo isso favorável, porque a gente consegue fazer, eles não conseguiam. Nós estamos conseguindo fazer agora. Então, primeiro a gente reverencia o momento que a gente tem a oportunidade de fazer isso. Perfeito. Né? Pela primeira vez na história, de uma forma tão profunda. Sim, perfeito. Natália, eu adoro trazer uma metáfora de que as empresas, né, elas podem, eu gosto de trazer uma visão mais espiritual, que é um grupo evolutivo de pessoas que estão ali trocando, se relacionando, aprendendo juntas, né, caminhando, construindo algo maior para as futuras gerações, para quem vai vir. E também uma visão de que a empresa pode ser uma grande tribo. Como que eram as tribos do passado? Existiam aí pessoas que estavam defendendo a tribo, que estavam ali a postos, né, para que não houvesse ataques. E aí, quando existem guardas, existem pessoas olhando esse ambiente é seguro. Você pode ter confiança de que ali você pode ser você mesmo. Você não precisa ficar a todo momento, né, no modo sobrevivência, né, de pronto para atacar caso alguma coisa aconteça. Essa não é a ideia. Essa é a ideia quando você está fora de uma tribo, você está sozinho no mundo. Aí sim você pode pensar no modo de sobrevivência às vezes. Mas se você está dentro de uma empresa, de um grupo de pessoas, todos estão ali para aprender. E ali tem que existir confiança, o ambiente tem que ser seguro psicologicamente. E a gente trocando a nossa chavinha, a nossa realidade, o nosso mindset, mentalidade, de que a gente não precisa estar no modo de sobrevivência o tempo todo. Eu posso dizer o que eu estou sentindo, eu posso me expor, eu posso abrir mais algumas coisas. Eu não preciso estar ali a todo momento achando que alguém vai me atacar. Quer dizer, eu estou num local protegido e mesmo assim eu estou a todo momento achando que alguém vai me atacar, né? Não faz sentido. É exatamente isso. E a gente às vezes já chega nesse modo, né? Por tudo que a gente passa, e questão de violência, você sai na rua, você sai com medo, chega em casa, tem que trancar. Então a gente está sempre nesse modo de sobrevivência. E esquece que às vezes a gente pode relaxar, e não quer dizer que relaxar deixa a gente mais fraco, mais vulnerável, né? E também, será que a vulnerabilidade não é necessária? Ela é também, senão ela não existiria. Aproveitar esses momentos de vulnerabilidade, de colocar isso. Algumas pessoas podem não gostar, outras pessoas podem estar sentindo a mesma coisa que você.
Então, às vezes também você fala alguma coisa e o outro também está sentindo aquilo e ele se sente aberto para poder falar. Isso também é muito bom. Sim, e como que a gente pode olhar com novas referências, né? Novos referenciais, aí, pá, tá, tudo bem, isso era do passado, é mecanicista, É, talvez o modo de sobrevivência de empresas a nível de sobrevivência. Hoje é uma nova realidade, um é, novo século, uma nova mentalidade, cada vez mais contextos, como que a gente resgata a humanização, como que a gente proporciona ambientes diferentes. Então, sempre é tempo de olhar de uma maneira diferente. sempre. E Natália, é verdade, sabe? sim. Oi. Eu queria trazer um resuminho de algumas dicas que a gente falou aqui. Né? Você falou muito Tá. no começo de olhar para essa questão até de contratação, eu gosto muito dessa dica, então fica aí uma das dicas, né, que a Natália trouxe, de as pessoas que estão entrando na empresa que já estejam alinhadas, né, a um propósito, não de qualquer jeito, porque senão vai gerar conflito e aí não tem o que fazer. Se você não olhou para isso na contratação, se você não olhou isso na hora de se aproximar de uma pessoa, né, isso pode causar aí conflitos maiores, né? Alguma das dicas aí que você trouxe, o que mais que você pode trazer para a gente que a gente conversou? Aplicar na empresa uma pequena mudança, seja por treinamento ou pequenas dinâmicas em grupo, né? Às vezes, se a gente está falando de times pequenos como startup, às vezes não consegue contratar uma empresa para trazer, mas a própria empresa em si consegue, às vezes, com um profissional, fazer pequenas dinâmicas em grupo que sejam constantes. Sim, Também é uma coisa que é legal fazer, nem que seja entre eles, né? a importância desse alinhamento, né, que a gente falou muito. Se não tiver isso com frequência, com continuidade, de nada adianta você fazer um curso, um treinamento, até de motivação, como você falou, mas não dá sequência nisso. Então é muito importante estar sempre proporcionando alinhamento, cada vez mais. E pensando também, né, de como que é a reorganização do sistema, não ficar preso, né, as crenças do que foi do fundador e querer insistir e colocar isso nas pessoas que estão chegando, forçar eles a adotarem algumas crenças que não faz parte da vida deles, né? Isso, pensar sempre que tem como ouvir, se abrir para o novo e readaptar. Às vezes encontrar talentos novos em pessoas que já estão lá há muito tempo, entendendo que os talentos também são desenvolvidos conforme a gente vive. Nem todos os talentos a gente já nasce dentro da empresa assim que eu comecei, né? E posso ser adaptado. Então, tanto a gente quanto a empresa, todo mundo tem que estar aberto à mudança. A abertura à mudança tem que ser constante. Sim, Né? eu adorei o exemplo que você trouxe também da mãe, né? De como que surge aí uma transição na vida de um colaborador dentro de uma empresa e ele precisa olhar para isso, o equilíbrio dele com o sistema, a empresa precisa olhar para isso, como que está ali, né, os novos valores de uma pessoa que sofreu uma mudança de ciclo, para que não fique achando que essa pessoa vai ser sempre a mesma, vai fazer sempre a mesma coisa com os mesmos talentos, porque talvez algumas prioridades da vida dela mudaram, alguns valores, algumas crenças, e é importante rever isso. Por isso, um alinhamento, porque as pessoas estão em constante mudança, e como que o sistema vai continuar se ela não está olhando para essas mudanças, né? Sim, entender que a mudança não é ruim, ela está a serviço de todo mundo, tudo bem. E às vezes o tempo foi suficiente para todos, mas quando houver essa separação, se houver de uma demissão ou então de uma separação societária, que ela aconteça com um movimento de gratidão pelo que passou, deixando tudo bem às claras. E isso pode acontecer, está tudo bem, porque a gente também é feito de fases, de momentos, né? Exatamente. E aí, né, como a gente falou também, que possa ter comunicação, ter transparência no ambiente que você pode ser você mesmo. Não precisa ficar a todo tempo achando que está num ambiente inseguro, que vai ter competição, vai estar sobrevivendo. Sempre é tempo de olhar para isso. E aí não tente levar isso, né, para algo pessoal, levar para a justiça, porque simplesmente faltou comunicação ali. Assuma a sua responsabilidade também, né? De 50% responsabilidade sua, de estar no lugar onde você escolheu, ninguém te obrigou a nada, e ali você olhar para o que realmente está acontecendo, não achar que um é mais culpado que o outro, o sistema é mais culpado. Todos têm responsabilidade, né, do que está acontecendo. É isso mesmo, olhar para o novo, falar, não, eu posso aprender algo novo. Lembra que a gente falou? Um grupo tem ideias diferentes e às vezes eu não quero ver a ideia do outro porque talvez aquele outro vai me
exigir habilidades que eu não tenho, que eu acho que eu não sei fazer, que eu não quero, então eu já falo que não vai dar certo. É sempre aquela questão de se abrir. E vai dar tudo certo, e o conflito vem, né? Como a gente fala dentro da visão sistêmica, o conflito é o caminho para a paz. Então, ele traz uma reflexão sempre, para que a gente possa, então, caminhar para a paz. É sempre esse movimento. Nossa, adorei essa frase, não conhecia. O conflito Não, é o caminho para a paz. é o caminho para a paz. Sim. Adorei, não Eu conhecia. falo muito isso, poxa, o caminho para a paz. Então, se vocês querem para a paz, vocês vão ter que passar. Não pensa que é aquela coisa fluidinha, assim, que você vai boiando até não. Tem pedrinha, a árvore cai no meio, pensa aí numa trilha de mata. Vai ter tudo um pouco. É porque às vezes a gente entra num momento até de caos, né, Natália? Caótico, mas nessa desconstrução que a gente vai poder construir algo novo, vai emergir algo novo, vai vir um novo nível de consciência para a gente ver como são as coisas realmente. Porque senão, se a gente não olhar para um desafio, olhar para um conflito, a gente vai deixar para depois, vai deixar para baixo do tapete, vai deixar para a próxima empresa, para o próximo chefe. E aí o padrão vai se repetir. Mesmo. A ideia não é essa. A gente tem que aprender a crescer e evoluir no que surge. Exatamente. Aqui a Quality Doctor trabalha com eles, são fantásticos. A gente está implantando tudo isso que eu converso com eles aqui, a Daniela que está ali. Ela falou, nossa Deus, sei bem. E é assim, né? Ela mesma passa por isso, como todos passamos. E as empresas vão passar por esses desafios sempre, mas o propósito é forte. Então, vai ficar, vai estar certo. Persistir também faz parte. Ah, que bacana. Natália, eu quero agradecer de coração o seu tempo e disponibilidade. Um assunto tão rico aqui, que trouxe muitas dicas, muitos insights, experiências. E conta um pouquinho pra gente o que você está fazendo, quais são os seus trabalhos, como você ajuda aí empresas, como você ajuda as pessoas, até nas lives que você faz aqui. Conta um pouquinho. A gente tem Quanto 2 minutinhos. Quanto tempo a gente tem? 2 minutinhos. 2 minutos, tá. Então, gente, o que eu costumo fazer? Eu ajudo, principalmente, eu falo de startup, porque eu tenho várias vertentes, mas com startup, o que eu faço? Eu ajudo na estruturação desde o começo, ouço, faço reunião, a gente tenta criar aí toda a estrutura da empresa no geral, com base naquilo que os próprios parceiros, colaboradores estão pensando. Não é aquela assessoria jurídica que eu falo, olha, o contrato certo é esse e faça assim. Eu gosto de ouvir, eu mando contrato, volta, isso aqui serve para você, não serve, vamos adequar assim, como é que foi para o outro? Ah, eles não entenderam bem, vamos reunir. Eu faço muita reunião, eu gosto mesmo de conversar, de trabalhar com o diálogo, porque eu falo assim, eu ponho no jurídico a tradução daquilo que o meu cliente quer, do que a empresa quer. Não é que eu vou falar o que é melhor para ele, porque eu não sei. Eu só vou adequar o que ele quer dentro do jurídico. Se algo não puder ser feito, eu vou tentar fazer de uma outra forma. Mas não sou eu que vou ditar o que é certo. Então, o meu foco dentro da advocacia é esse, né, de trazer na linguagem jurídica mais simples possível aquilo que eles estão buscando. Então, esse é o meu trabalho hoje dentro da advocacia. Também tenho outros aí, quem quiser depois olha o meu perfil lá. Se quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição, conhecer. Tá tudo aí aberto para vocês. Super recomendo o trabalho da Natália, o trabalho incrível de ajudar as empresas, ajudar as pessoas a terem mais clareza, mais alinhamento, para que não gere conflitos gigantescos inacabáveis. Então, adorei a nossa conversa, gratidão de coração. Também, muito. Para quem não conhece, também temos um grupo de WhatsApp e esse assunto continua lá, as perguntas podem mandar lá, que a gente continua conversando. empresacomalma.com/grupo ou manda direct aqui. Então, esperamos você na próxima live. Obrigado, até mais. Muito obrigada.